Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. A leitura longa, o pastor Ivan colocou no nosso boletim, foi para me ajudar, porque nós teremos muitas leituras hoje. Agora nós vamos ler, vamos reler parte do que a gente leu, capítulo de 1 Coríntios 15, nós vamos ler do verso 42 a 53. Vamos ler só esses versículos para reler, e os demais estaremos lendo ao longo da nossa exposição. Diz assim a palavra do Senhor: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção é da incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Tudo isso por Jesus, glória a Deus por isso. Irmãos, eu consegui botar uma letra gigante aqui, não vou precisar do óculos. Irmãos, nós estamos fechando a nossa série Salvos pela Graça. Nós estamos no último, digamos assim, no último passo, né? Na última etapa da salvação, que é a nossa glorificação. Por isso nós lemos esse capítulo tão grande de 1 Coríntios, o capítulo 15, para nós entendermos bem, e vamos ler outros aqui ao longo da nossa exposição. Nós vimos, irmãos, nesses 2 meses, todas as etapas, digamos assim como o fruto do Espírito, que é um só, mas a gente fala como se fossem 9, também a salvação é uma só, mas a gente divide de maneira a entendermos plenamente toda ela. Então nós vimos aqui desde a eleição, nós vimos aqui regeneração, vimos sobre conversão, sobre justificação, vimos adoção, como Deus nos adota como seus filhos, vimos sobre santificação, lembra do pastor Ivan, falou sobre santificação, domingo passado a perseverança, e hoje, portanto, a nossa glorificação. Interessante que o pastor André, de manhã, ele pregou sobre a arrogância. E a arrogância é bem o oposto. Se a gente for falar no mandamento oposto, ou na qualidade, é a humildade. E lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E a primeira que ele cita, em Mateus 5, verso 3, é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é dos arrogantes o reino dos céus. A glorificação é, portanto, para os humildes de espírito. Os arrogantes da Síria, ou o nosso coração arrogante, não pode herdar o reino de Deus. Só um coração humilde transformado por Jesus. Irmãos, para a gente entender bem sobre a glorificação, a gente precisa, digamos assim, passear pela Bíblia. E nós vamos estar fazendo isso, vamos estar entendendo. Então vamos entender primeiro sobre a glória de Deus no Velho Testamento. O que a gente tem no Velho Testamento? Estamos estudando há pouco tempo, agora aqui, o Êxodo. Já estudamos até a Páscoa, né? A gente fechou na Páscoa, não é isso? E aí a gente então vai começar a ver a glória de Deus no Novo Testamento. Como é que a gente vê isso claro? No tabernáculo. Deus vem, habita entre seu povo e
desce sobre o tabernáculo e ele habitava em Israel. Ou seja, a gente costuma dizer que Deus estava tabernaculando com o seu povo. É isso que acontecia. Interessante que eu me batizei numa igreja batista bem tradicional, né, bem histórica, mas eu achava o nome muito estranho. Era Igreja Tabernáculo Batista. Hoje eu vejo que esse nome não tem um nome melhor, né? Para dizer que a presença é de Deus. Não é isso, irmãos? E aí nós... Só um pouquinho aqui, falha técnica. Pronto. Então nós vimos então a glória de Deus no Monte Sinai. Em Êxodo, no capítulo 24, nos versos 15 a 17, a gente vai ver a glória de Deus no Monte Sinai. A palavra de Deus vai dizer o quê? Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Hebreus vai dizer isso, né? Que o Senhor é fogo consumidor. E no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. A glória divina, irmãos, estava lá no Monte Sinai. Mas também a glória divina estava na nuvem que guiava Israel. Os irmãos lembram? De dia, uma coluna de nuvem, de noite, de fogo, acompanhava o povo. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 16, verso 9 e 10. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E mais, a presença divina não se ausentava. A presença estava sempre com o povo de Israel. Diz lá em Êxodo 13, 21 e 22 o quê? O Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo. E vai dizer o quê? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem no dia e a de fogo na noite. Então, essa era a presença de Deus. Deus com a sua presença, e a sua glória manifesta com a sua presença. Só que a presença de Deus traz uma severa exigência. E a gente vai ver isso, que com Jesus isso não muda nada. A severa exigência que a presença de Deus traz para nós está em Levítico, irmãos. Mas em outros textos do Pentateuco também nós temos sobre isso. Em Levítico capítulo 11, no verso 44 e 45, o Senhor diz: eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro vai ensinar isso para a gente já já. Então, irmãos, a gente não vai, claro, não vai percorrer por toda a Bíblia, senão a gente ficava aqui na madrugada. Então, nós vamos agora ver a glória de Deus no Novo Testamento, que também a gente vai comentar e entender a glória de Deus no Novo Testamento. A glória de Deus no Novo Testamento já começa no Evangelho de João. O pastor André falou que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O outro João, o apóstolo João, vai dizer o quê? E o verbo, João 1,14. O apóstolo João vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como é que ele habitou entre nós? Cheio de graça e de verdade. E o que é que nós vimos? A sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus. Jesus é Deus tabernaculando conosco, irmãos. Jesus é Deus tabernaculando conosco. Sem agora o véu que separa o santo lugar do santíssimo, sem as exigências da lei, mas agora um coração convertido, um coração de carne, como diz o profeta, não de pedra. A lei escrita no nosso coração, mediante o Espírito Santo de Deus. Então a gente começa a entender sobre a glória de Deus, começa a entender então sobre a nossa glorificação. Então, antes de pensar em glorificação, a gente tem que pensar na glória de Deus primeiro. E como é que a gente pensa na glória de Deus? Se a gente fosse falar de uma maneira bem simples, com uma teologia rasa, a gente diria que da glória a Deus, que a glória de Deus, perdão, é a manifestação do caráter de Deus, da sua virtude, dos seus atributos. Quando Deus se manifesta, a glória dele está junto. Imagina um quadro
de um pintor, Mona Lisa, que é lindo, todo mundo admira. A exibição dele é a glória dele. A exibição de Deus, a manifestação de Deus é a sua glória. Então, como é que nós damos glória a Deus? Manifestando o caráter dele, imitando, refletindo o caráter dele, fazendo o que Jesus fez perfeitamente. Ele é a exata expressão do Senhor, é a imagem de Deus na perfeição, nosso Senhor Jesus. Então, damos glória a Deus quando a gente manifesta em nossas vidas o que Deus quer que nós façamos. Então, de maneira simples, dar glória a Deus é isso. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer, enquanto os irmãos leem um texto aí, eu vou cantar uma música, olha, fazer igual o pastor André, já pensou? O grupo Elo, no final dos anos 70 e logo no início dos anos 80, diz assim, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Quem sabe cantar essa música, irmãos? Eu não vou cantar, com certeza. Mas é a palavra de Deus que cantava. Os hinos que nós cantamos hoje, o pastor André, guiado pelo Espírito Santo, escolheu músicas que eram a palavra de Deus cantada e davam glória a Deus, como nós estamos vendo aqui. Então é isso, irmãos, dar glória a Deus é viver refletindo. É 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí, no tabernáculo que é Jesus Cristo, a exigência deixou de existir? Ou continua a severa exigência? Continua a severa exigência. O apóstolo Pedro nos diz isso lá na sua epístola, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16. Ele vai dizer, por isso, irmãos, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Um spoiler aqui do que a gente vai ver já já. Isso aqui é a glorificação, irmãos. Esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É spoiler para daqui a pouco. Então, como filhos da obediência, como lá no Pentateuco, não nos amoldemos, eu vou mudar o verbo aqui para nós, não nos amoldemos as paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Porque agora Deus nos chamou a salvação, eleição, regeneração, conversão, santificação, justificação. Ele nos chamou. Então não é mais para a gente viver na outra, vivendo as outras paixões. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que a gente deve apresentar nossos corpos como instrumentos de justiça diante de Deus, dando glória a Deus. Ele diz, deixem de oferecer os vossos corpos ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecer a Deus como instrumento de justiça. Então ele está dizendo aqui, não vos amoldeis, pelo contrário, segundo o santo aquele é que vos chamou, tornai-vos santos também. Tornai-vos santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Há um engano, irmãos, quando a gente pensa que na graça as exigências são menores do que na lei, são bem maiores. Porque na graça nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Lá em Hebreus a palavra diz, que faremos, pois, se negligenciarmos tão grande salvação? Então vamos largar as paixões da nossa carne e viver no nosso procedimento, segundo é santo aquele que nos chamou. Sede santo, porque eu sou santo. Então, a glória, no Novo Testamento a gente fecha assim, então agora a gente pode entender, o nosso item 3, a base da nossa glorificação. Nós vamos ver a base da nossa glorificação no Velho Testamento e em seguida no Novo, fazendo a mesma lógica. No Velho Testamento, irmãos, tem um texto muito conhecido por nós, inclusive nós cantamos aqui, que é Jó, no seu capítulo 19, livro de Jó, verso 25 a 27, ele diz como? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo na minha pele, em minha carne verei a Deus. Olha o que Jó fala, irmãos, glória a Deus. Jó diz que revestido dessa minha pele, dessa minha carne, nós vamos ver como será o corpo glorificado já já, com os meus olhos eu verei a Deus. Olha a fé que Jó tinha na promessa em Jesus Cristo. Por isso que Hebreus vai dizer que esses homens foram salvos na promessa que é Jesus. Jesus está no meio. Os homens do Velho Testamento foram salvos olhando para a promessa. Nós estamos depois, nós olhamos para o passado, olhamos para Jesus, a promessa que já foi revelada. E aí
Jó fala esse texto tão maravilhoso. Em meus olhos veria Deus. Jó falava exatamente da glorificação. Os salmos também falam. O Salmo 49, irmãos, versículo 15, é um salmo dos filhos de Corá, ou de Coré, de acordo com a versão da Bíblia. Ele diz o quê? Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, que o Senhor vai vir nas nuvens, trazendo consigo os que já morreram, e nos tomará para si. Quando os que vivos estiverem, serão ressuscitados com Ele para encontrar o Senhor nas nuvens. A gente vai ver já, é outro spoiler que eu estou dando para os irmãos. O Salmo 73, irmãos, também é muito conhecido, porque é Salmo de Asaf, e é um salmo que Asaf fala que ele quase se desviou de pensar no ímpio, e depois ele viu o final do ímpio e voltou para Jeová. Salmo de Asaf, ele diz: tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na tua glória. Glória a Deus. Irmãos, essas promessas estão na Bíblia toda. E no Novo Testamento a gente vai ver elas só se confirmarem. Mas não só Jó como os Salmos, mas também os profetas. O profeta Isaías, no capítulo 26, verso 19, também vai trazer verdades incríveis para nós. O profeta Isaías vai dizer o quê? Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Isaías sabia. Isaías era profeta messiânico. Ele conhecia as promessas do Senhor Jesus e sabia que em Jesus ele ressuscitaria. E ele diz então: despertai e exultai, todos os que habitam no pó. Ele está dizendo o seguinte: vocês homens que vão morrer já, despertem e exultem, porque o Senhor vai voltar e vai nos ressuscitar e vai nos glorificar com Ele. E aí ele diz: o teu Deus será como o orvalho da vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Olha aí, os mortos serão ressuscitados, como o apóstolo Paulo nos ensina. Daniel, por último, a última menção do Velho Testamento, Daniel 12:2, ele diz: muitos do que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A gente vai ver aqui, irmãos, que a nossa glorificação vai ter a glorificação dos que estiverem com Jesus para a vida eterna, e vai ter glorificação também daqueles que rejeitaram Jesus para a morte eterna. É outro tipo de glorificação, mas Deus vai ser glorificado tanto no salvo quanto no ímpio. Assim, irmãos, a gente chega então no Novo Testamento, que é a nossa base maior da nossa glorificação, que é toda, vem dos profetas, dos salmistas. E a gente chega no primeiro ensino, que é o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Na Epístola de João, no capítulo 6, verso 39 e 40, o Senhor Jesus já traz o ensino sobre a nossa glorificação. Ele diz: e a vontade de quem me enviou, do Pai, é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Glória a Deus. A eleição, a perseverança dos santos, a nossa salvação, a nossa santificação é garantida pelo Pai, irmãos. Se dependesse de nós, eu fiz, ano passado, 45 anos de batizado. 45 anos de batismo. Se fosse pela minha vontade, eu não estaria aqui. Se fosse pela minha natureza, eu não estaria aqui. Mas o Senhor persevera por mim. E aí o Senhor me salva. E a palavra diz que Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. E levará a todos nós, todos aqueles que confessarem Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Então o Senhor Jesus continua dizendo: a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, a promessa é do Senhor Jesus Cristo. E é garantida pelo Pai. Na EBD hoje de missões, a gente falou sobre oração sacerdotal. E tem uma oração que toda vai ser ouvida, são as orações de Jesus. E todo pedido de Jesus é aceito pelo Pai. Jesus é aquele que representa o Salmo 37,4 da sua maneira mais completa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O Senhor Jesus se agradou do Senhor de forma plena, perfeita. E todo o desejo do coração dele foi satisfeito pelo Pai. E um dos desejos dele é ressuscitar cada um daqueles que creram no coração, que receberam a Jesus, que confessaram Ele como Senhor. Esses vão ser ressuscitados pelo Pai. Esses são salvos por Jesus, graças à sua palavra, à sua promessa. Lá em 1 Pedro ele diz o quê?
que é bem-aventurado o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É a bênção de Deus. O ensino apostólico, irmãos, também vai nos trazer. Ele diz assim, em 1 Coríntios 15, 22 e 23, nós lemos aqui com o presbítero Wellington. Ele diz o quê? No 22 e no 23 de 1 Coríntios 15. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos morremos no pecado, todos seremos vivificados na graça salvadora e na ressurreição garantida por Jesus Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ainda no ensino apostólico, ainda em 1 Coríntios, texto que nós já lemos, ele diz, vos digo um mistério. E no Novo Testamento, irmãos, lembrem, mistério já está revelado. Quando ele diz o mistério, ele está, sabe, ele está contando o segredo, ele não está criando um segredo. O mistério do Novo Testamento é assim. E ele conta qual é o mistério. O mistério é, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados os que estiverem vivos. O próprio Senhor Jesus promete isso, o apóstolo Paulo nos ensina isso. Ainda o apóstolo Paulo, agora em Romanos, no capítulo 8, versos 16 e 17, o que ele diz? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos, lembra que nós vimos aqui a salvação, a adoção? Fomos adotados com o Pai. Somos herdeiros de Deus porque somos filhos dEle. Pelo sangue de Cristo nós somos filhos dEle. E somos herdeiros de Deus. E como Cristo é o primogênito de muitos irmãos, nós somos co-herdeiros com Ele. A gente vai ver que só o fato de nós sermos co-herdeiros com Cristo já é glória maior ainda para Deus e para Jesus, porque seremos feitos à imagem dEle. Ora, se somos feitos à imagem dEle, estamos glorificando o original, que é nosso Senhor Jesus. Isso, irmãos, a gente continua com a nossa base para a glorificação do Novo Testamento, agora em Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Irmãos, a nossa glorificação, o Senhor Jesus vai fazer com que o nosso corpo seja igual ao corpo da sua glória. Isso é uma promessa impressionante. É impressionante. Não vai ter segundo nível, não vai ter segunda divisão. Vão ser todos na excelência de Jesus Cristo. Amém, irmãos. E nós vamos ser o quê? Parecer igual ao corpo da sua glória. Como é que é isso? Segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Cristo tem um poder para subordinar a si todas as coisas. E graças a seu poder, que é absoluto, que é infinito, que é, como diz a W. Tozer, qualquer comparação e descrição que se faça dos atributos de Deus, que seja feito pelo melhor teólogo, pelo melhor escritor, está diminuindo o atributo de Deus. Mas o que a gente pode dizer é que é infinito, que é acima de qualquer imaginação nossa. Então, esse poder dele é que garante que nossos corpos de humilhação serão transformados e feitos igual ao corpo da glória de Jesus. Tudo isso por algum mérito nosso? Não. Só a graça de Deus. Concluindo, irmãos, o ensino apostólico, a gente está terminando, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versos 13 a 17 também, é um texto muito rico sobre a nossa glorificação. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre a nossa esperança. E ele vai dizer, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quem já morreu, os nossos irmãos que já morreram, como tivemos vários irmãos aqui que morreram, né? Que estão nessa situação com Deus. Então, não sejam ignorantes, para vocês não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Irmãos, os demais não têm esperança. Quem são os demais? Aqueles que não têm Jesus.
aqueles que não têm esperança em Jesus, aqueles que não entregaram suas vidas para Jesus, aqueles que não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles são os demais, eles não têm esperança. O pastor André falou, porque vão morrer e a vida acaba aqui, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas Jesus diz o quê? Ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, o próprio Deus, mediante Jesus Cristo, o que ele fala? Trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, jamais procederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo estarão primeiro, e depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A igreja toda pode dizer glória a Deus. É impressionante, né, irmãos? É impressionante. Tudo isso pela graça de Deus, né, irmãos? Nós estamos de um time que nós somos os piores jogadores. Nós somos os atletas sem nenhum preparo. Mas nós não só ganhamos a medalha de ouro, ganhamos a Olimpíada e recebemos toda a glória como se fôssemos o bambambam. A palavra está dizendo que o Senhor Jesus Cristo vai compartilhar a sua glória. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Toda a obra foi dele, mas ele vai compartilhar a glória dele como se merecedor ele nos fosse. É muita bênção do nosso Senhor. Então, irmãos, a gente conclui e agora a gente vai entender realmente o que é a glorificação. A glorificação, de uma maneira bem simples, agora o item 5, né, Rafael? A glorificação, da maneira mais simples, é a redenção completa do nosso corpo e nossa alma. Vejam que todos os textos falam que a glorificação, o corpo material também será recuperado. Não vai ser só espiritual. E aí eu trouxe aqui 4 teólogos para falar bonito, né, o que eu não sei falar. O primeiro é John Frame. John Frame diz assim, esse mesmo. Glorificação futura é a glorificação do corpo. O corpo glorioso, glorificado, será imperecível, incorruptível e poderoso. Será espiritual, não no sentido imaterial, vai ter um corpo material. Espiritual, porque vai ser completamente dominado pelo Espírito de Deus. Como Jesus, nossa glorificação será a consumação da natureza humana, a imagem de Deus, a humanidade como Deus planejou ser. Esse é John. Irmãos, isso depois vai na lista de transmissão da igreja, essa mensagem vai ser enviada. O outro John é o MacArthur. Alguns têm a Bíblia, com comentários dele. Glorificação é a transformação radical, tanto do corpo quanto da alma dos crentes. Aperfeiçoando-os em santidade. Aqui a gente cantou Santo, Santo, Santo. Na nossa glorificação, nós vamos ter essa santidade do Santo, Santo, Santo que nós cantamos. Porque receberemos dele, na nossa glorificação, a santidade. Glória a Deus, essa santidade que nós cantamos, nós seremos santos com ele, irmãos. John MacArthur vai dizer, então, aperfeiçoando em santidade, adequando para a vida eterna na nova terra, em perfeita comunhão com Deus Trino. Claro que é Deus Trino, porque o Pai foi que nos elegeu, foi que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Cristo veio e fez a nossa redenção. E o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E habita em nós aqueles que são salvos, aqueles que foram salvos por Jesus. Nós somos tabernáculos de Deus. O pastor Paulo vai dizer em Coríntios, não sabeis vós que sois de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês são tabernáculos. Então, quando eu fiquei adulto, eu pensei, poxa, a minha igreja não é muito bonita. Olha, minha igreja é tabernáculo e eu sou um tabernáculo. Mas a gente vai ver que a nossa glorificação nunca vai ser motivo por orgulho. Também John Murray vai dizer, glorificação é a redenção completa e final da pessoa por inteiro. Quando na integridade de corpo e espírito, o povo de Deus será conformado à imagem do Redentor ressuscitado, exaltado e glorificado. Que maravilha, né, irmãos? Quando o próprio corpo da sua humilhação, nós antes, será conformado ao corpo da glória de Cristo. Isso é John Murray. E aí, irmãos, como infelizmente eu só arrumei John, aí eu procurei um que não era John aqui. Aí achei o Wayne, né?
Quem tem a idade do pastor André vai lembrar do John Wayne, né? Então, arrumei um Wayne. O Wayne Grudem diz: glorificação é o passo final da aplicação da redenção. Ocorrerá quando Cristo voltar e levantar dentre os mortos o corpo de todos os cristãos que morreram, de todas as épocas. Já pensou, irmãos? Sendo ressuscitado, Enoque não, Enoque andou com Deus. Abraão, Moisés, todo mundo sendo ressuscitado, Paulo, Pedro, e aqueles que não são conhecidos de nós, mas são os heróis da fé de Hebreus 11, que diz Hebreus 11, fala um monte de gente lá, sem citar o nome. Aqueles que morreram, Hebreus não cita o nome, mas serão glorificados, e receberão a mesma salvação, a mesma glória desses outros nossos pais na fé, porque esses pais na fé não tem nada demais, foi a graça de Deus que fez isso por eles, como a graça de Deus atua em nós. Então é isso, então todos os cristãos estiverem vivos, dando assim ao mesmo tempo a todos os cristãos um corpo ressurreto. Então os que estavam mortos vão ganhar, os vivos vão ganhar, isso é glorificação conforme o Wayne Grudem. E aí, irmãos, a gente começa a ir para a nossa aplicação, né? A gente agora entende o que é glorificação e começa a ir para a nossa aplicação. Então, a ressurreição do corpo, do nosso corpo, a vinda de Jesus, caso estejamos vivos, ou quando Ele voltar, caso estivermos mortos, a ressurreição do corpo, a consumação, a conclusão da nossa salvação, isso é a glorificação. Então, como é que isso vai acontecer? O Espírito Santo vai aplicar a totalidade da redenção. O Espírito Santo, que habita em nós, que é o nosso selo, que nos garante até a volta de Jesus, que nos convence da justiça, do pecado e juízo, Ele vai aplicar a totalidade da redenção. Redenção o quê? Planejada por Deus Pai e executada por Cristo na cruz, na sua redenção. Paulo, então, caracteriza essa nossa glorificação como o clímax da redenção. A glorificação, então, seria o clímax da redenção, irmãos. E lá em Romanos 8:30, como é que Paulo vai dizer? É um texto bem conhecido nosso, não é isso? 8:30, ele vai dizer o quê? Aos que predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, esse também justificou. Aos que justificou, esse também glorificou. Aleluia, glória a Deus. É o final, é o ápice, é o clímax da nossa redenção. Aqueles a quem, irmãos, o Pai envia o seu amor eletivo, aqueles a quem o Pai escolheu para a salvação, esses a redenção Cristo comprou morrendo em nosso lugar, fazendo propiciação pelos nossos pecados, são esses que desfrutam os benefícios dessa redenção. Deus enviou o seu amor, Deus nos chamou, nos salvou, nos justificou. Cristo fez a obra, pagando os nossos pecados, fazendo a propiciação pelos nossos pecados. Então, são esses que vão desfrutar da glorificação em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos aqui algo bem marcante, eu quis deixar expresso aqui para nós. 3 desses passos da salvação: justificação, santificação e glorificação. Então vejam, irmãos, na justificação nós somos libertos o quê? Da penalidade do pecado. Éramos condenados, filhos da ira. Éramos condenados. E na justificação somos libertos dessa condenação. Na santificação nós éramos imundos, pecadores. Mas na santificação nós nos tornamos santos como Ele é santo. Somos livres então do poder do pecado. E na glorificação, finalmente, seremos livres o quê? Da presença do pecado, irmãos. Glória a Deus. A penalidade vai embora na justificação. O poder vai embora na santificação. Isso já, irmãos. Devemos nos santificar. Pedro falou para a gente sigir o nosso entendimento e andar de maneira digna da nossa vocação. Santificação. Mas na glorificação, a presença, a própria presença do pecado. Nosso corpo transformado, glorificado, vai ser perfeito, sem nenhuma natureza, sem nenhum resquício da nossa natureza pecadora. Isso é uma glória a Deus imensa. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 3, a partir do verso 3, há uma das doxologias mais bonitas do Novo Testamento, irmãos. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Para uma herança, eu tenho que colar que eu estou esquecendo, para uma herança incorruptível,
sem mácula e imarcessível. Irmão, incorruptível, nunca vai perecer, nunca vai estragar. Sem mácula, irmãos, não há nenhuma mancha, nenhuma sujeira. A beleza é total. E imarcessível, nunca vai murchar, nunca vai perder o brilho, o fulgor, nunca. Como é que essa herança vai ser dada a nós, irmãos? É reservada nos céus. Olha, foi a misericórdia de Deus, foi mediante a ressurreição de Jesus Cristo. É guardada nos céus. Olha quanto poder, irmãos, está sobre a nossa salvação. A misericórdia de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo, guardada nos céus. Os céus não é cofre de banco que é roubado. Para nós outros, guardado nos céus pelo poder de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Para o quê? Para a revelação, a salvação preparada para revelar no último dia. A glorificação. Essa salvação preparada para revelar-se no último dia é a nossa glorificação. É isso, irmãos. É muita glória a Deus que a gente tem que dar mesmo. E aí, irmãos, a gente continua detalhando agora a nossa glorificação futura, tirando mais lições da nossa glorificação futura. O próprio Cristo indicou, João 6, a gente já viu esse texto, o próprio Cristo indicou que a intenção de salvação dele era ressuscitar o nosso corpo. Ele vai dizer, aquele que o Pai me deu, eu ressuscitarei no último dia. Essa já era a intenção de Cristo desde o início. A glorificação não é algo novo, está preparada desde antemão, como Paulo fala lá em Romanos, desde a eternidade. A glorificação também, irmãos, é interessante ver a glorificação, que ela é o cumprimento de um desejo de Jesus. Qual é o desejo de Jesus? De ver sua igreja santa, totalmente perfeita. Efésios 5, 27 diz o quê? Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso é a vontade de Cristo. É por isso que vai acontecer, irmãos, porque é a vontade de Cristo. Ele disse para o Pai que ia apresentar para Deus uma igreja gloriosa, glorificada, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. A vontade de Cristo vai se cumprir. E ele roga explicitamente, olha na oração sacerdotal, a gente já até falou da oração. Pai, João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo os que me destes. A vontade de Jesus é que nós estejamos com ele por toda a eternidade. Já estamos com ele hoje por meio do Espírito Santo que habita em nós, mas a vontade dele é que estejamos com ele por toda a eternidade, na nossa glorificação. Então ele diz o quê? Estejam comigo para que vejam a minha glória. A glória, Senhor, que tu me deste, que tu me conferiste. Porque, Senhor, tu me amaste antes da fundação do mundo. Cristo fala, olha, eu quero eles junto no coração, que eles vão ver a glória que o Pai me deu, porque o Pai me amou. E porque eu também os amei, eu vou compartilhar a minha glória com eles. E eles serão glorificados comigo. Glória a Deus, irmãos. A glorificação, irmãos, também tem mais um objetivo. Porque em nossa glorificação, a gente vai glorificar Cristo mais ainda. Porque os irmãos sabem, hoje em dia tem isso. Antigamente não tinha não, mas hoje em dia tem isso. A pessoa tem só um filho, aí quando engravida do segundo, faz uma blusa para o menino, né? Para o primeiro filho, assim dizendo. Promovido a filho mais velho. Promovido a primogênito. Então, com a nossa glorificação, nós estaremos glorificando a Cristo, porque todos teremos a imagem dele. Ele é o primogênito entre os irmãos, é o que Paulo fala em Romanos 8, 29. Então, a própria glorificação nossa vai glorificar a Cristo, porque nós vamos estar espelhando o que ele é. É como se, na toda a eternidade, quem olhasse para cada um de nós e dizia, olha como eles imitam a Cristo. Eu vou fazer aqui como eu penso. Sempre que eu vejo o pastor André, outro pastor falar um exemplo da família, eu penso assim, ainda bem que eu não fui filho de pastor, porque ele vai lá para o púlpito e sempre dá exemplo da gente. Então eu vou dar exemplo dos meus filhos aqui. Quando os meus filhos tinham essa idade, assim, acho que 4 anos e o outro 6 anos, aí tinha uma época que o mais novo imitava tudo do mais velho. Era uma verdadeira imitação. Era muito interessante. Se ele pulasse, gritasse qualquer coisa, ele pulava e gritava. Não sabia por quê, mas ele fazia.
Então é isso, irmãos, nós vamos dar glória. Então, o que o mais novo estava fazendo era dando glória para o mais velho. Nós vamos dar glória para Cristo, o primogênito, dentre muitos irmãos. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Nós todos conformados à imagem de Cristo. Romanos 8, 29, está aí? Tá. Então, ele será o primogênito entre muitos irmãos. As Escrituras também contemplam a doutrina da glorificação, irmãos, como essencial para a fé cristã. A gente já falou sobre a ressurreição, que se Cristo ressuscitasse, se não houvesse ressurreição, seríamos os tolos infelizes. Estamos aqui perdendo tempo. E a palavra vai dizer, em 1 Coríntios 15, 16 e 19, vai dizer o quê? Nós não lemos esse texto, né? Mas diz, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é fã a vossa fé. Então, a gente já viu isso aqui. E outra parte muito interessante da nossa glorificação é que ela nos motiva, irmãos. A glorificação deve ser nosso motivo, deve ser nosso combustível. A palavra diz que nós devemos nos humilhar, como? Perante a poderosa mão de Deus, e Ele em tempo oportuno nos exaltará. A palavra diz que, os humildes é que são, os humildes de espírito, é que Deus é o rei de Deus. Mas Deus é que vai nos glorificar, os humildes. Então, a glorificação deve nos motivar a nos entregar cada vez mais para Cristo. Em 2 Coríntios 5, verso 1 e 2, já está aí. Olha o que diz aí, irmão. Sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, olha o tabernáculo aí, Deus habitando em nós. Se Deus fizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, é eterna nos céus. Essa carne nossa aqui, humana, vai ser mudada por um tabernáculo espiritual que Deus vai fazer. Seremos então como? Revestidos da nossa habitação celestial. Por isso não desanimamos ainda, agora capítulo 4 de 1 Coríntios, 16, 18. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Irmãos, a nossa glória é só por Jesus, irmão, nós não temos merecimento nenhum. Toda a salvação é pela graça. Lá em Efésios 2, 8, 9 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para ninguém se glorie. Apesar disso, Deus é tão bom, irmãos, que diz, olha, mas se vocês estiverem sofrendo, sabe que sofrimento vai produzir para vocês eterno peso de glória. Todo sofrimento que você sofre aí na carne, vai ser transformado em ouro, não esse ouro perecível, mas o ouro da glória de Deus. E ele vai dizer mais ainda, nossa leve e momentânea tribulação. Irmãos, quem está com um problema acha que é leve e momentâneo? Não. Mas irmãos, se comparar, se nós vivemos 100 anos, e tivermos 100 anos de vida de Jó, a eternidade da glorificação de Jó, os 100 anos não é nada, é leve e momentânea. É o paradigma, o pastor André fala muito isso aqui, eu tenho aprendido com ele. A gente muda o nosso paradigma, quando a gente olha para o Deus eterno, para o Deus poderoso, e vê que a nossa tribulação é leve e momentânea. Não é isso? E aí, o apóstolo Pedro, lá no texto de 1 Pedro que a gente leu há pouco, mais na frente ele vai dizer, nisso exultais, embora por breve tempo estejais sendo contristados. O apóstolo Pedro fala lá que a gente vai se exultar numa alegria indizível. Ele diz que é uma alegria que não tem idioma para explicar, porque é uma alegria do Senhor. Como Neemias vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E aí Pedro também fala breve tempo. Também é breve tempo. Não é, irmãos? E por último, irmãos, a nossa glorificação é a nossa esperança. Tessalonicenses, que nós lemos o texto, fala para a gente não se entristecer como os que não têm esperança. Nós temos esperança. E em 1 Coríntios 15, 22, a gente leu também, Cristo vai, as primícias, e nós com Cristo na sua vida. Então, irmãos, a gente chegou agora no final da nossa exposição. Nós vamos ver agora a nossa natureza, como será a natureza do nosso corpo glorificado. São esses 3 versículos, 42, 43 e 44. Pode botar, Rafael. Só os textos dos 3 versículos que nós lemos aqui. Então, nós temos aí, irmãos, 4 pares. Corrupção com incorrupção, desonra com glória, fraqueza com poder,
natural com espiritual. Então, a primeira característica do nosso corpo glorificado é que ele é imperecível ou incorruptível. Quer dizer que ele nunca vai perecer. Ele nunca vai perecer. Ele nunca vai adoecer. Ele nunca vai se deteriorar. Diferente do nosso. Não vai ter doença nem morte. Não vai ter prazo de validade. Os irmãos, o mundo aí fica atrás da fonte da juventude. Aí é remédio, tem umas pesquisas dos médicos para descobrir lá no DNA o envelhecimento da célula. Porque se conseguir descobrir, a célula vai parar de envelhecer. Mas isso é uma tolice, porque o nosso corpo vai se corromper. Mas o corpo glorificado será incorruptível, imperecível. Não vai ter corrupção, decadência, envelhecimento. Nós teremos, na plenitude da nossa maturidade, beleza, tanto masculina quanto feminina, porque seremos a imagem de Cristo. Irmãos, já pensaram nisso, irmãos? Se você acha que é bonito, parabéns, mas se você acha que é feio, corpo glorificado, você vai ser bonito. Porque nós vamos estar na maturidade plena e perfeita que Deus quis para nós. Isso vai ser maravilhoso, vai ser lindo. E não vai precisar de academia, de Smart Fit. Vai poder comer o que quiser. Jesus, depois que ressuscitou, que comeu peixe assado lá com os irmãos, Jesus não tem que fazer uma caminhadinha para queimar as calorias, não. Já pensou? Vai ser desse jeito. O nosso corpo também, irmãos, vai ser... Desculpa aí, irmãos, eu não estava olhando para vocês, eu estou pregando para vocês também, tá? Tem crente aqui também, irmãos, vocês sabiam? É o pessoal que fica em segredo aqui. Então, irmãos, a segunda característica do corpo é que será em glória. Estamos falando de glorificação, então vamos botar honrado para não ficar com redundância. Em glória. Quer dizer que o nosso corpo, que foi desonrado pelo pecado, que foi instrumento de iniquidade, transformado agora, será perfeito e honrado. E por isso vai ser em glória, porque vai ser plenamente honrado, vai ser aquele vaso de honra que a palavra diz. Então vai servir para quê esse corpo honrado? Para alegrar, para servir, para honrar o Criador. O Criador que nos fez. E o Redentor que nos restaurou. Glória a Deus, vai ser honrado. O nosso corpo também vai ser poderoso, irmãos. Poderoso, não como super-herói. Tem uma geração aí que adora um super-herói, né? Não vai ser como Superman não nesse sentido. Mas vai ser poderoso, porque o corpo natural nosso é frágil. Tem limitação física. Desvanece as forças, cansa. Então a fraqueza está ligada ao corpo natural, material. Mas o corpo nosso, novo, glorificado, vai ser poderoso porque vai ser pleno em poder. Não pleno em poder como super-herói, né? Não estou dizendo que a gente glorificado vai voar. Vai sair voando. Quando eu era criança, que eu peguei, eu achava, olha, quando a gente estiver no céu, a gente vai voar. Que o nosso corpo glorificado, a gente vai voar. Mas quer dizer que o nosso corpo vai ter poder, porque a gente vai ter toda a capacidade, todo o poder para fazer tudo que nós quisermos. Que é o quê? Agradar a Deus. Em nós, irmãos, Salmo 37,4 vai se cumprir. Nós vamos fazer tudo que agrada ao Senhor. E por último, irmãos, o corpo nosso espiritual. Então será incorruptível, honrado, poderoso e espiritual. O espiritual, como a gente viu o exemplo de Jesus, o espiritual não quer dizer que não vai haver corpo material, vai haver corpo material. Então ele não vai ser imaterial. Mas quer dizer que ele vai ser tão plenamente, perfeitamente dominado pelo Espírito, que vai ser espiritual como era o corpo de Jesus Cristo. Então nós seremos transformados. Os nossos desejos, as nossas aspirações, a nossa vontade, serão plenamente piedosas, sem fraqueza, sem falhas. E nós vamos então o quê? Finalmente alcançar o destino, o propósito perfeito que Deus nos criou. Vamos fazer o que Deus queria de maneira mais plena para a nossa vida. Então, irmãos, a gente encerra aqui, eu já vi que eu já estourei o tempo, mas a gente precisa tirar a aplicação. A gente precisa aplicar aqui, irmãos. O pastor Ivan, foi 60 minutos o recorde dele, né? Ainda tem 5 minutos, irmãos, só para a gente aplicar, porque toda essa teologia que a gente estudou, sem aplicação não adianta, irmãos. O nosso coração precisa ser mudado. Quando eu preparei isso aqui, que eu estava fazendo em casa, eu estava pregando para o meu coração. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação. A minha primeiro e para cada um de nós, assim Deus nos abençoe, que os nossos corações sejam transformados e convertidos pela sua palavra.
Então, a primeira palavra que eu quero dar para os irmãos aqui, para toda a igreja, é para você pensar. Se você não levante a mão, mas pensa, levante a mão só na mente. Vocês nunca tinham ouvido falar sobre glorificação? Você conhecia pouco sobre salvação, ou quase nada? Se falar então de eleição, regeneração, justificação, você sabe menos ainda? Nós estamos no período de carnaval. Não se iluda. Agora eu não vou chamar você de irmão, vou chamar de amigo, de visitante, de congregado. Não é julgamento, irmãos, tá? Não é julgamento. Não se iluda com os enganos deste mundo. Não se iluda com o sofisma da ciência. Foi Deus que criou o universo. Deus poderoso. Foi Deus que nos criou. A palavra diz que Deus nos criou para a sua glória. Outro hino do Vencedores por Cristo, nós cantamos aqui o Glória para Sempre, da mesma época ele diz, e Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas este homem preferiu não dar valor, e por último ele diz, por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Então se você acha que a vida é só isso aqui, você está muito enganado. Todos nós somos pecadores e condenados, todos nós somos perdidos, carentes, doentes do corpo e da alma. Sem Jesus, somos todos assim. O homem foi criado para a glória de Deus e não dá a glória a Deus. E Jesus veio. Mas eu tenho uma palavra para você, então, que nunca ouviu falar disso. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na versão que eu memorizei quando era criança, diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perderam a glória de Deus. Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Quem conhece esse versículo sabe que eu estou comendo um pedaço dele, né? Já vou explicar. Em Romanos, todos são de Romanos, irmãos. Romanos é uma bênção, né, pastor? Romanos 10, 9 e 10, é um texto que todos nós devemos ter decorado. Diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você aqui, confesse a Jesus como Senhor. Você que nunca ouviu falar de glorificação ou de salvação, confesse agora, hoje, Jesus como Senhor. Crê no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque se você fizer isso, você será salvo. Toda essa promessa que nós aprendemos aqui alcançará você. Mas se você não fizer isso, isso aqui que nós falamos foi inútil para você. Agora a gente pode voltar para Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Todos carecemos da glória de Deus, mas somos justificados pela graça em Cristo Jesus, que dá a nossa redenção. Redenção é toda a nossa salvação, da eleição à glorificação. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então você tem vida eterna em Jesus, para ser glorificado. Se crer no seu coração que Jesus é Senhor, que Deus o ressuscitou dos mortos, e confessar isso, você será salvo. E para quem já foi alcançado por Jesus? Para quem é irmão? Tem uma palavra de Hebreus também. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Romanos 6, no verso 12 e 13, vai dizer o quê? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçai às suas paixões. Não dê glória ao pecado, nem ofereçais cada um de vós como seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, glorificados. Irmãos, não estamos glorificados, não estamos ressurretos dentre os mortos, mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer e viver como se já tivéssemos, vivendo a nossa vida como instrumentos de justiça. Em Efésios 5, 1 e 2, ele vai dizer que nós devemos ser imitadores de Deus, e andar em amor como Cristo andou, como Cristo se entregou. Como é que Cristo se entregou? Como oferta e sacrifício em aroma suave e agradável a Deus. E em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele vai dizer, eu já citei, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Acaso não sabemos que o nosso corpo é tabernáculo?
E Ele está tabernaculando em nós, o Espírito Santo. Nós temos da parte de Deus. E não somos de nós mesmos. Fomos comprados por preço. A música diz, eu sei que foi pago um alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, somos também gratos e devedores a Deus por toda a obra da salvação. Toda a obra da salvação. Somos gratos e devedores. Não fizemos nada. Mas a palavra diz que nós não fizemos nada para ser salvos, mas que nós devemos andar em boas obras, porque Ele fez isso por nós. Efésios 2:10 vai dizer o quê? Que nós somos feitura dele, criado para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Efésios 2:10. É isso que ele diz, irmãos. Também, irmãos, nós devemos manter a nossa humildade, mesmo na glorificação. A glorificação jamais vai ser motivo para nosso orgulho. Então, por que hoje nós temos orgulho? Por que hoje nós temos arrogância? Por que hoje nós tratamos os irmãos de maneira imprópria? Na nossa glorificação, nós não teremos motivo para a glória. Efésios 2:7 é um texto lindo, irmão, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, a nossa glorificação é para mantermos mais humildes ainda, irmãos. Ainda também, irmãos, a gente pode dizer que na glorificação vai haver mutualidade, porque Cristo compartilha conosco a sua glória. Lá em Efésios 3:21, Cristo vai dizer, Efésios 3:20, ele diz, aquece tua porta e bate, se alguém ouvir a minha voz, abrir-se-arei. E o 3:21 diz assim, ao vencedor, far-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono com meu Pai. Já pensou isso, irmãos? Só que Cristo venceu pelo seu mérito, e Deus colocou o nome dele acima de todo nome. Nós vencemos somente pelo mérito de Cristo, mas Ele faz a mesma coisa conosco, nos faz assentar no seu trono. Então Ele compartilha conosco a sua glória, é mutualidade. Nós estaremos lá uns aos outros, glorificando a Deus e a Cristo. Então hoje devemos viver em mutualidade, irmãos. Então, não morder uns aos outros, não insultar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Tem um texto de Colossenses 3 que fala, não mentir uns aos outros, revesti-vos, perdoai-vos, suportai-vos. Romanos vai dizer para a gente se acolher uns aos outros. Mandamentos de mutualidade, irmãos, porque a glorificação nos ensina a mutualidade. Então, viver mutualidade hoje. E por último, irmãos, como a nossa glorificação está tão iminente, está tão próxima, cremos que a volta de Jesus é iminente. Quem acredita, diga Maranata. Vem, Senhor Jesus. A nossa glorificação é iminente, Jesus está às portas. O que nós temos que fazer, então? Jesus está às portas. Temos que nos consagrar cada vez mais para Deus, irmãos. A nossa iminente glorificação é um desafio. Para Jesus vem como ladrão, sem avisar. Nós vamos viver a nossa vida aqui, afastada, negligenciando a nossa salvação? Não. Mas 1 Coríntios 15:58, na versão corrigida, diz o quê? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, vivamos hoje para a glória de Deus, até que Ele venha e sejamos glorificados com Ele. Amém. Obrigado, César. Faz todo sentido terminar com o verso 58, né? O apóstolo Paulo está dizendo assim, já que eu tenho a vida eterna pela frente, o que eu vou fazer aqui nessa vida? Trabalhar para o Senhor, trabalhar para o Senhor. Então, trabalhemos, saiamos daqui animados por essa palavra. Deus seja louvado. Pode se colocar em pé, vamos orar um pouquinho? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Hoje pela manhã, hoje à noite, fomos encharcados no coração por essas verdades que nos corrigem, mas que nos encorajam a continuarmos firmes no Senhor. Que maravilha o poder que há na Tua palavra. Tantos textos bíblicos que falam por si mesmo. Nós amamos o Senhor e amamos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a aplicá-las na nossa vida nessa semana. Peço que o Senhor nos abençoe, a nossa casa, os casamentos, os pais e filhos, filhos e pais. Que
Que o Senhor abençoe a igreja do Senhor que se reúne aqui. Que o Senhor nos abençoe no nosso trabalho. Que a nossa agenda esteja alinhada à tua agenda. Que a gente invista muito tempo nessa semana para anunciar Cristo, para representar a imagem de Deus onde o Senhor nos levar. É assim que eu oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.